Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, depois de muito tempo, estamos de volta aí. Fiquei feliz aqui que eu estou vendo que meus vídeos estão. Já tem vários vídeos meus já estão com propaganda, então isso aí me motivou bastante. Então, eu já tinha feito uma aula sobre, né, automação do elevador, só que lá a proposta é de um elevador comercial, né, ou residencial. Então, você tinha várias situações. Então, primeiro eu vou, né, apresentar essa nova proposta aqui e aí no finalzinho da aula ou da próxima parte eu faço alguns comentários, algumas comparações com o elevador comercial, né, o residencial. Então, a minha proposta aqui, nesse caso, seria um elevador poderia ser de uma base militar, né, em que cada pavimento ali é um nível de segurança. Isso eu até me inspirei na série lá Agents of Shield, ou um elevador que dá acesso a laboratórios de pesquisa. Ou seja, em ambas as situações, né, seriam salas, né, ou pavimentos bastante restritos. Então, ou seja, poucas pessoas iriam, né, se movimentar, né, fazer essa locomoção, né, entre o pavimento de acesso, que seria o nível 1 ali, o N0, e os outros três pavimentos, certo? E aí, o seguinte, qual que é a ideia então aqui? Então, seria então um elevador que vai dar acesso a três laboratórios de pesquisa científica avançada e no máximo um ou dois, né, cientistas teriam acesso a esses laboratórios. Então, então vai simplificar bem, porque como no caso aqui, ó, o elevador, a pessoa que está que opera no pavimento 1, no laboratório, né, no nível N1 aqui, né? Vai, vai, no caso aí, pensando aqui, deixa eu ver. O elevador ele vai ter acesso à entrada, né? Entrar no elevador, vai subir, o elevador vai parar, ele vai, né, acessar o laboratório e em seguida o elevador tem que voltar para o nível zero. Ou seja, não vai haver transição entre dois níveis, por exemplo, entre nível N2, N1, ou N3 e N2, né? E vice-versa. Ou seja, o elevador ele sempre vai do nível do pavimento inferior, né, do térreo. Por exemplo, aí o cientista vem até o que vai acessar o laboratório 1 aqui, vai vir, vai, né, o elevador vai transportar ele até lá, e aí o elevador tem que voltar para o nível 1, para o nível pro térreo, para outro cientista poder entrar, né, e acessar seu laboratório, seja no nível 2 ou 3. Né? Se o caso for um cientista só, o do nível 1 já foi. E é lógico que não vai ser sempre ao mesmo tempo, né? Não sei que os horários deles sejam iguais, mesmo. Mas e nunca, como eu disse aqui, como o elevador vai sempre do térreo até um nível e tem que voltar, o elevador só vai poder transportar de uma em uma pessoa. Questão de segurança. E aí, aqui também eu não fiz ainda, mas vai ser a parte 2, inclusive também, que eu vou criar uma senha de acesso. Porque aqui eu vou representar apenas o botão aqui para abrir aqui e a pessoa entrar. Só que esse botão depois, na verdade, vai ser uma saída, né, que só vai ser acionada se caso a senha seja digitada correta. Aí eu vou fazer o código só para uma senha, mas é claro que poderia colocar três senhas, né? Porque cada cientista vai ter sua senha, ou uma só para os três, né? Mas no caso eu vou fazer o código só para uma senha, para acessar só uma, porque também por causa do limite aqui, né? Do espaço aqui para criar o código. Beleza. Então, né? Já dito isso, é, aqui na primeira linha é sempre bom, tá, pessoal? Você colocar, separar aqui, botar um texto, né, alguma coisa indicando o que aquele conjunto ali de botões, né, e botoeiras, sensores e bobinas, né,
vão estar fazendo, né? Vão estar, sua função. Então aqui é o set e reset do motor. Então lembrando também que você pode fazer a automação de duas formas, você usando esse recurso, né, de set e reset, que é liga e desliga, ou com bobina única. E, né, como dito nas aulas anteriores, quando você usa bobina única, você necessita de muito intertravamento, que são as chaves normalmente fechadas, porque senão, né, a saída pode ficar sempre ativa. E aí, para você desligar ela, você tem que botar intertravamento relacionado a outra saída, né, que seria ligada na sequência dessa outra, que teria que ser desligada. Então, eu prefiro o set reset, que é mais fácil. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, esse set reset aqui é do motor para o motor subir. Então, ó, na situação, o motor sempre vai subir do N0 para o N1, do N0 para o N2, do N0 para o N3. Ele nunca vai subir entre os intermediários, né, do N1 para o N2 ou do N1 para o N3. Então, né, a situação é bem diferente lá do elevador de comercial residencial, que você tem várias possibilidades, né? Então, aqui, ó, o que vai fazer o motor subir? Você apertar o B3, B2 ou B1, que está relacionado, né? Está aqui na interface B3, B1 e B2, que está relacionado com, né, respectivamente com os níveis N1, N2 e N3. Então, se apertar o B3, o motor vai ligar e vai fazer elevação da cabine até o nível 3. Beleza. Estando aí o seguinte, aí o N0 aqui eu coloquei ele, porque vamos supor que o elevador está lá no nível 3 e o cara vai e aperta o botão B3. Isso faria com que o motor subisse, né? Ou seja, ia forçar o motor, porque é lógico que a cabine não ia ter para onde ir mais, apesar de que aqui, se você fazendo, né, o código, se eu não colocasse esse N0 aqui e apertasse o B3, ele tivesse aqui no nível 3, ele ia subir mais um pouquinho e o motor ia continuar, ia permanecer ligado. Então, eu botei essa chave N0, que é relacionada ao sensor aqui, de forma que o elevador só vai subir se ele estiver no nível 0 e eu apertar um dos botões, né, relacionados a cada um dos níveis. E claro, a porta estando fechada, questão de segurança, né, FCPF, fim de curso, porta fechada. Então aqui é B1, B2, B3, N0, fim de curso, porta fechada, FCPF e aqui M-Up, né, de motor para cima. Porque eu percebi que na aula anterior, por causa do tamanho que eu tenho que colocar para caber lá no OBS, né, que eu estou usando o OBS, que antes eu estava usando o celular filmando a tela, mas com o OBS aqui é melhor, né, não treme, não sai de foco. Então, depois também eu vou deixar em anexo. Eu nunca a partir de agora eu vou deixar, porque eu tinha perdido os arquivos das outras aulas. Estava no HD, eu tive que formatar, o HD deu problema. Então, a partir de hoje, eu vou deixar né, na descrição os arquivos aí, ambos os arquivos. Mas então aqui, né? Então, aqui na primeira linha aqui de comando é o que vai fazer o motor subir, que é, né, o cientista entra e ele vai para o seu respectivo laboratório, seja no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, B1, B2, B3. E, né, ele só vai subir, claro, se ele estiver no pavimento, no térreo e a porta estando fechada. Beleza. O que vai fazer o motor parar? Claro que quando ele chegar no seu respectivo pavimento, né? Se o cientista for para o nível 3, o motor só vai parar quando o sensor N3 aqui acionar e a memória relacionada à chamada do B3 estiver acionada. Então, eu vou fazer aqui só a situação mesmo do N0 para o N3, porque a lógica para os outros dois andares é a mesma, já que o elevador vai sempre subir, ele sempre vai só subir, né, do térreo para um dos três níveis e voltar. Então vamos analisar aqui a primeira linha de cada set reset. Então aqui, né, se eu apertar o B3 estando lá no nível no térreo e a porta fechada, o motor, né, faz a elevação da cabine. Uma vez que a cabine chegou lá no nível 3, o sensor N3 aciona e o M3 já vai ser acionado. Porque eu até falei, né, algumas aulas passadas, sempre quando é botoeira, é sempre bom você associar uma variável de memória à botoeira, porque depois ela pode auxiliar, né, na automação de em alguma parte da lógica aí do processo. Então aqui, ó,
embaixo que a gente está vendo, ó, que se o B3 for apertado estando, né, no, no térreo, isso também aqui é para evitar que a memória seja acionada caso ele não esteja no térreo. Então isso aqui foi importante. Então apertou o B3, estando no térreo, aciona uma variável de memória M3. Então depois eu vou justificar aqui a criação dessa variável de memória M3. Então ela vai acionar aqui, vai acender assim que o elevador começar a subir. E aí o elevador só vai parar quando ele chegar, né, no pavimento 3, em que o sensor N3 vai acionar. Por que eu coloquei é necessário esses dois? Porque o elevador ele vai passar pelo nível 1 e nível 2. Então, o sensor 1 aqui e o sensor 2 vão ser acionados. Então, se eu não coloco essa variável de memória, ele pararia antes de chegar no pavimento 3, que é onde que o cientista foi destinado aí. Porque ele não pode ter acesso aos outros laboratórios. Né? A questão da restrição. Beleza. Só que uma coisa também que poderia parar o motor é quando tá aqui na frente aqui, ó, é quando a porta abrir. Só que eu percebi um bug aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu chamo lá né, apertei lá o B3 e ele sobe. O que estava acontecendo? Se eu depender só do N3 aqui, o M3 já vai estar acionado, né? Porque está relacionado ao botão de chamada. Se eu utilizar só o N3 aqui, o sensor N3 para parar o portão, ele dá um bug aqui e ele não para. Aí o elevador, a cabine passa um pouquinho do nível e a porta não abre. Porque diferentemente lá da interface no Logics Pro, que foi a aula anterior, lá a porta abre em qualquer posição. Tanto que eu tive que ir lá usar, como aqui nos pavimentos intermediários não tinha sensor, eu usei temporizador. E aí ajustar o temporizador exatamente, por causa de questão de precisão mesmo, né? De ajustar o temporizador exatamente quando ele chegava no nível foi complicado. E aí, né, no máximo que eu pude fazer era mais ou menos a cabine parar aqui, né? Mais ou menos entre os dois níveis. O que não é problema de lógica, né? Foi só uma forma que, na prática, como a temporização ia a gente colocar exata, para ele parar certinho. Então, aqui a porta só abre quando ele está exatamente no nível. Então, o que acontece? Né? Se eu depender só do N3 aqui, do sensor N3 acionar para a porta, para o motor, né, o motor que eleva a cabine parasse, ele não para, ele passa direto, inclusive o motor não desaciona. Aí qual foi a ideia aqui, então? Por que eu usei temporizadores? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu faço a chamada, né, eu aperto o B3, aciono a memória M3, beleza. E aí, aqui, né, B3, apertando o B3 ao mesmo tempo que, né, o motor é acionado, né, para elevar a cabine, a memória M3 é acionada aqui, ó, né, estando ele no térreo, né, já falei isso, e a porta fechada. E aí o que acontece? Aqui, ó, então o que eu chamei aqui de set hash é memória de abertura da porta. Então, para evitar que né, estou usando aqui o exemplo do elevador indo do N0 para o N3, porque depois do N0 para o N1 para o N0 para o N2, a lógica se repete, então está tudo aqui em paralelo, né? Então eu vou tentar fazer a aula o menor tempo possível e sem ficar repetindo a lógica, porque aí é só vocês voltarem o vídeo, né, se vocês não entenderem. Beleza. Então, aí o que acontece, ó? Apertei lá, o cientista entrou, apertou o botão B3 para ele ir para o laboratório dele no nível 3. Então, ó, aqui, ó, o M-Up aqui vai acionar, inclusive o M3, que é a memória. Então, para o temporizador ficar acionado, contando, né, você tem que estar energizado os dois, porque se um desligar aqui, o temporizador para de contar. Eu tinha colocado aqui até acho que é N0, se não me engano, no início que eu estava iniciando, né, iniciando lá o processo de automação. Só que aí, quando o elevador sai daqui, o N0 desaciona, aí estava desacionando o temporizador. Então, né, como esses dois aqui vão ficar acionados o tempo todo até a cabine subir, o temporizador continua contando. Então, o que acontece? Um pouco antes da cabine chegar no nível 3 e ter passado aqui do nível 2,
né? Por isso que eu coloquei aqui 5 segundos, a porta já é acionada para abrir. Só que, né, na prática ela abriria. Mas então essa aqui que eu fiz, né, essa lógica, é para contornar os bugs, vamos dizer aqui, né, o funcionamento da interface aqui do PC Sim. Então, deu 5 segundos, o elevador vai estar entre o nível 2 e o nível 3, mas já vai ter passado o nível 2. Então, ele não vai abrir no nível 2. Aí, assim que ele chega no nível 3, como a porta já está, né, preparada para abrir, por isso que eu chamei de memória, ela assim que ele chega aqui, ele abre. Então, você poderia até substituir aqui ó, o N3 e o M3, o comando que vai fazer o motor aqui parar, porque ele tem que parar, independente da porta abrir, né? E a cabine parar, eu tenho que desacionar isso aqui, porque senão ele fica rodando. Mesmo a cabine já parada com a porta aberta, o motor aqui fica rodando. Então, né, não faz sentido, o motor tem que parar também. Então, isso aqui garante que uma vez que a porta abre e ela para lá no nível, o N3 aqui fica acionado. E aí o M3 já tá acionado e o motor aqui para. Mas o que faz a cabine parar mesmo é a memória aqui da porta. Que uma vez que acionou a porta para abrir, assim que ela chega no nível, certo? A cabine para e a porta abre. Mas aí o motor continua girando, então o motor tem que parar também, né? Claro, se na prática a cabine continuaria subindo. É a questão da interface aqui mesmo, tá? Do PC Sim. Então eu fui percebendo isso, esses bugs, vamos dizer assim, fazendo. Então, beleza. Então, eu poderia substituir o N3 e o M3 pelo TheOpen, né? Botasse aqui, assim que o TheOpen aciona, pararia o motor. Só que como eu falei que o TheOpen aqui ele é acionado um pouco antes dele chegar no nível, então, né, para contornar esse problema também do elevador parar aqui né, um pouco antes, e aí nem a porta abriria, então, ou seja, eu estou colocando aqui, né, que uma vez que fez a chamada, no caso aqui para o terceiro andar, o motor aqui de subida aciona, a memória relacionada ao botão de chamada do nível 3 aciona, começa a contagem. Então, um pouco antes dele chegar no nível 3, a porta já é forçada a abrir, onde assim, né, que é esse motor aqui MC, que é a cabine, né, a cabine tem um sensor de pulso da porta aberta, porta fechada e o motor. Então, é lógico que na prática, na hora que eu apertasse aqui para a porta abrir, esse motor já acionaria. Só que ele só vai realmente acionar, né? Assim, aqui eu acho que ele já vai funcionar mesmo antes na hora que eu acho que dá o The Open aqui, ele já começa a girar. Mas a porta não abriria, né? Ou seja, você estaria forçando o motor. Mas, né, pessoal? Enfim, é para contornar, né, esses problemas que eu percebi na interface. Mas na prática o que? O motor ele só iria começar a funcionar na hora que a porta começasse a abrir. Então na hora que eu for simular aqui, a gente pode até perceber isso. E aí beleza, aí quando ele chega no N3, abre a porta, o cientista sai, ele tem que voltar pro nível, pro pavimento. Nessa primeira parte eu vou fazer isso manual, usando botões, certo? O cara sai lá da cabine, vamos supor que, na verdade, o que eu pensei? Em vez de ter esses botões aqui, em vez de ser dentro da cabine, cada um vai ter um controle, com o botão respectivo do seu nível e esse botão aqui para fechar a porta. Esse botão amarelo aqui é porque estava na lógica antiga, por enquanto ele não tem funcionalidade nenhuma não, tá? Então eu pensei nisso, cada cientista vai ter seu controle, um botão respectivo, né, do seu nível do seu laboratório de pesquisa e o portão para fechar. E um botão para fechar a porta do elevador, para ele poder retornar o nível, porque tem isso também, né? A porta, tanto aqui ó, no M-Up como no M-Down, né? O elevador só vai se entrar em movimento, de subida ou descida, se a porta estiver fechada. Então tá aqui, né? O sensor aqui e aqui. Então, beleza. Então, o elevador, né? Uma vez apertou o B3, apertou o B3, estando no nível 0 e a porta fechada, ele sobe. Então está subindo. E ao mesmo tempo, né, que ele aperta o B3, aciona a variável de memória que começa a fazer a contagem aqui para poder abrir a porta. Seria vamos dizer assim, em vez aqui de ser the open, na verdade seria uma memória, né? Aí depois essa memória que acionaria a abertura da porta assim que ele chegasse aqui. Poderia ter feito isso na lógica,
para ficar mais, né, realístico. Mas, né, tudo bem. Isso não muda, não mudaria nada não. Posso até fazer essa alteração na parte 2, mas enfim. Beleza, aí ele sobe. Na hora que ele chega lá em cima, né, o M3 já vai estar acionado, que é a memória, né, que é a bobina auxiliar relacionada à chamada do nível 3. E acionou o nível 3, né, o motor desliga, a cabine para. E aí a porta já abre, né, porque ela já vai estar apta a abrir. Aqui já vai estar acionado antes dele chegar, um pouco antes de chegar no nível. Se dependendo aqui, eu poderia até, né, o nível de precisão aqui dos temporizadores chega a decimal. Então depois eu posso até tentar ajustar aqui exatamente para a porta abrir na hora que ele estiver exatamente quase no nível, né, para evitar de que o motor aqui, né, acione antes de realmente a porta abrir, que é quando ele chega no nível. Já que o temporizador aqui ele vai acionar aqui um pouquinho antes de chegar no pavimento. Então posso fazer depois ajustar aqui o temporizador para contornar esse problema. Beleza, aí chegou lá em cima, aí ele tem que descer, então vai ser manual. Então aí vai ser o botão B0, que vai levar ele para baixo. Só que como a porta vai estar aberta, antes dele apertar o B0, ele se apertar o B0 não vai acontecer nada se a porta estiver aberta. Então ele tem que apertar o BOCD, que é botão CD aqui de close door. Fechou a porta, uma vez que a porta fechada, aperta o B0, ele desce. Igual eu falei, depois eu vou fazer isso automático. Sempre que o elevador chegar e deixar um cientista, ele tem que voltar sozinho, sem que o cientista precise apertar o botão. Mas esse é aprimoramento. Igual eu vou seguir sempre a didática. A primeira aula é a parte é um funcionamento básico, depois eu vou fazendo uns aprimoramentos. Que igual eu falei que inclusive eu vou fazer até a senha de acesso. Beleza, aí apertou B0. Ele não estando no térreo e a porta fechada, ele desce. Porque também a mesma ideia que eu falei, que se ele estiver aqui no nível 0 e apertar o B0, pode ser que o elevador desce. Aí ele, aqui na verdade ele desce um pouquinho e aí ele descer, travar, mas o motor aqui continuar funcionando. Então, né, justamente então, esse N0 aqui, essa chave normalmente fechada, intertravamento tá aqui, às vezes mesmo com 7x7 a gente tem que usar, e está aqui para evitar que se ele estiver no nível 0 e o cara apertar o B0, o elevador não desça. Não acontece nada. Beleza. E, claro, na hora que o elevador estiver descendo, o que vai fazer ele parar é, né, na hora que o sensor N0 ali ativar. E a mesma ideia. Se eu depender só do sensor aqui, o elevador passa direto, e aí ele passa direto e a porta não abre. Então tá aqui, ó, no temporizador 1, já que o tempo que ele vai gastar para subir até o terceiro e voltar para o térreo é o mesmo. Então, como os tempos são diferentes para o nível 2, 1 e 2, né? O tempo de subir e voltar, ida e volta é igual, mas o tempo vai ser diferente, né? Para cada nível que o elevador parar, subir, parar e voltar. Então, por isso que eu tive que fazer, né? Colocar 3 temporizadores. Então, aqui, então na hora que aí a memória M3 ela vai permanecer como é que fala? Ativada até que o elevador volte para o térreo, certo? Eu percebi isso aqui, que eu tava desativando a memória quando ele chegava lá no terceiro andar, só que estava causando um problema aqui, que era de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era mais para questão para diferenciar aqui qual o temporizador que vai ser acionado, né? Se esteja no terceiro, no segundo ou no primeiro, para descer. Então tá, por isso, né, então justificando aqui o uso de memórias, que a gente chama de variáveis auxiliares, né? Bobinas auxiliares é importante. É importante assim, né? Quanto maior o nível de complexidade do sistema que você está automatizando, é bom você criar a variável de memória para botoeira. Para sensor também às vezes, né? Mas aqui no caso só foi necessário para as botoeiras. Então, né, sem essas variáveis de memória aí, seria complicado fazer aqui a automação do jeito que eu pensei, claro, né? Igual até para mostrar para vocês que mesmo o funcionamento básico aqui do elevador ir até o último andar e voltar para o primeiro, que foi a primeira parte da aula do elevador comercial, que foi a aula 18, a última aula. Seria a mesma coisa aqui, não mudaria nada lá do elevador comercial, né? Considerando só dois níveis.
Então, pra vocês verem que cada um pensa de uma forma. A lógica de duas pessoas fazer a lógica de um mesmo sistema não vai ser igual, exatamente igual, certo? Cada um vai pensando de uma forma. Então, beleza. Então, o M3 aqui, que é a memória relacionada ao nível 3, ela só vai ser desativada quando ele voltar para o térreo. Beleza? Porque eu não estou lembrado aqui porque que estava dando problema de eu desacionar ela no... porque se eu desacionasse ela quando ela chegasse aqui no nível 3, na hora que ele fosse descer, aqui ó, né? Na hora que ele sobe, já ativa. Eu estava desativando o M3 lá em cima. E aí na hora que ele descia, aqui ficava aberto e o temporizador não era acionado. Então é isso. Então, né, para você ver como é que é importante às vezes variáveis de memória. Porque não adiantaria eu colocar aqui B3, porque eu apertaria o B3, o B0, né? Porque aí na hora que ele está descendo. Aqui, se eu colocasse aqui B3 e aqui B0, não ia adiantar, porque na hora que eu apertasse o B3, tudo bem, o motor aqui ia acionar, ele ia começar a contagem. Só que o B3 é uma botoeira, ele ia só né, fechar e abrir. Então o temporizador ia ligar e desligar, não ia permanecer a contagem. Então tá vendo como é que é importante a variável de memória? Justamente para isso. Às vezes você manter alguma coisa ligada. Então é isso. Então o M3 ele vai ser as memórias, né, relacionadas aos botões de chamada dos respectivos pavimentos, né, dos níveis dos laboratórios, só vai ser desacionada quando ele chegar lá embaixo. Então aí, como é que eu fiz isso? Isso aí que foi a última parte aí que eu fiquei pensando aqui, deu um trabalhinho, que foi o seguinte aqui, ó, usei um contador, porque assim que eu chamar lá no nível 3, o M3 aqui vai ser acionado. E como ele está no pavimento térreo, ele já vai contar 1. Beleza, aí ele sobe, vai no nível 3, deixa o cientista e aí a cabine volta pro térreo. E aí aí na hora que acionar o M3 vai estar acionado ainda, né? Na hora que eu voltar aqui também, por isso que aqui também o M3 tem que permanecer acionado na ida e na volta. E na hora que ele chegar lá embaixo, o N0 que vai acionar, aí vai contar 2. Uma vez que contou 2, que é o valor que eu coloquei aqui, a bobina C1 é acionada. Aí C1 aqui, ó, aciona e reseta a memória M3. Então tudo isso que eu expliquei vai valer para todos os andares, ó. Aqui, ó, na primeira linha, acionou o B2, aí o elevador vai subir. Aí, no mesmo instante que o elevador sobe aqui, o botão do B2 aciona a memória M2, que fecha aqui embaixo, né? E o motor já vai estar acionado para subir. E aí fecha aqui e começa a contagem. Aqui no caso 3 segundos, para ele chegar lá no pavimento 2. E aí beleza, aí, né, aqui é a questão da memória da porta que eu já falei. E aí o que vai fazer né, o motor de que faz a porta abrir e parar? É o fim de curso porta aberta, né? O sensor que fim de curso porta aberta. Então esses dois sensores é que controlam o motor de abertura e fechamento da porta da cabine, né, que está aqui. E aí beleza. E aí a questão também, né, que eu já tinha falado que quando o elevador sobe, aí a porta abre automaticamente, né, porque já está aqui a memória da abertura da porta. Então, uma vez que a porta abre, o fim de curso de porta aberta é acionado, e aqui fica fechado. Então, assim que ele aperta o BOCD, a porta fecha e aí o elevador pode descer. E no início aqui também, eu fiz aqui, mas eu não testei. Comecei a gravar a aula aqui e não testei. Para o cientista entrar, né? Então eu botei aqui, ó, BOCD, na verdade aqui era o que eu tinha falado nisso, que era o botão para a porta fechar, mas estou usando ele aqui também para a porta abrir, que não vai interferir não, porque aqui, ó, a porta só vai fechar se a porta estiver aberta. E aqui a porta vai abrir, né? Eu poderia ter colocado aqui o sensor fim de curso, porta fechada, ou seja, se eu apertar esse BOCD, a porta estando fechada, ela abre. Apertando o BOCD, a porta estando aberta, ela fecha. Então, né, acho que restringindo aqui, ó, já não vai ter problema aqui de dar conflito. Na hora que eu apertar o BOCD,
a porta não saber, né, se ela abre ou se ela fecha. Beleza? Então, basicamente é isso. E aí o que acontece? Na hora que ele chega lá embaixo, né, igual eu falei, aí conta o contador, né, chega no valor pré-programado, que é de 2, porque justamente, né, o sensor ele vai ativar uma vez na hora que ele sair, tá, que o M3 e o N0 vai fazer a contagem de 1, e na hora que ele voltar, também o N0 vai ser acionado de novo, vai contar 2. Aciona o C1, que reseta a memória, né, do nível 3. Então é importante resetar as memórias, porque senão depois dá confusão na hora que um outro cientista de outro pavimento, né, for, né, for acessar seu laboratório. Então, né, igual eu falei também, né, repetindo, que o M3, as memórias dos respectivos botões só vai ser desacionada na hora que a cabine retornar para o pavimento térreo, porque justamente para a questão aqui do temporizador permanecer ligado e aqui também para o contador, né, ser acionado, tanto na saída quanto na volta. E aí só que o contador precisa de ser resetado, né, porque aí outra pessoa o cientista vai acionar vai acessar lá seu laboratório, e aí o contador precisa de ser resetado, né, para seguir a mesma lógica, independente de qual nível o elevador for seu destino, né? Então vamos simular aqui. E aí, pessoal, eu tava percebendo, né, que tava meio borrado aqui mesmo colocando no máximo e na melhor resolução, tá um pouco difícil de identificar aqui, né, as variáveis aqui. Então, como eu disse, eu vou deixar o circuito, os arquivos lá na descrição. Eu nunca tinha feito isso, mas não deve ter segredo para colocar eles não. Porque aí para vocês poderem, né, depois, né, se abrir ele e acompanhar a aula. Mas às vezes também dá para ver. Então vou simular aqui. Vamos simular aqui para vocês verem. Então outro bug aqui, ó, na hora que eu ponho aqui no modo, né, acho que na hora que no OBS não vai aparecer a barra lá com as opções no arquivo, editar, né? Então é modo simulação. Você pode vir por aqui também, ó, modo edição, esse lapisinho, modo simulação, computadorzinho. E o início da simulação e a parada é porque como aqui tá minimizado, né, para caber os dois programas na tela, o play e o stop, que é o início, né, e a parada da simulação, foi cortado aqui. Mas você pode vir aqui no modo aqui em cima, simulação, início. Então tomar muito cuidado também, pessoal, aqui ó, eu botei o início. O N0 aqui não foi acionado, ó. Aqui ele foi acionado porque aí é o valor lógico inverso. Então aí você vai de novo lá no modo, simulação, e aí aqui ó, tá vendo? Aí ele já acionou. Então tem esse outro bug também, você tem que tomar cuidado com isso. Então isso aí às vezes você pode passar despercebido, aí você está fazendo a automação né, desenvolvendo o código, né, ladder para o sistema, e aí você está vendo que seu ladder está funcionando, mas né, o elevador não está sendo acionado. Então tá aqui, ó, então tem que tomar cuidado com isso. Então você vai no modo simulação início. Se os sensores que tem que estar inicialmente acionados não acionar, você repete o processo, vai no modo simulação início. Então aqui tá beleza, ó. Então vamos lá, então vamos apertar aqui o B3. Ah não, vamos apertar aqui o BOCD, vamos ver se a porta vai abrir. Ah, ela abriu, beleza, ó. Que foi esse comando aqui, né, ó, The Open. Então agora, ó, como o fim de curso de porta aberta está acionado, o mesmo botão vai fazer o quê? Vai fazer a porta fechar. Então aí, ó, beleza. E aí o cientista entrou, ele vai acionar lá o seu laboratório no nível 3. Então eu fiquei muito tempo também sem fazer as aulas, pessoal, porque o computador que eu tinha era antigo, ele travava, ele não fazia animação não. Você não via animação não, né? Um movimento contínuo. Ele ficava um movimento interrompido. Aí tá vendo, ó, aqui já acionou o The Open, ó.
Então tá lá, né? Abriu, beleza. O cientista saiu. Aí, como por enquanto é manual, fechou. Aí, ó, igual eu falei, se eu apertar B3 aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui esse N0, ó, porque se eu colocar, como eu apertar B3, o motor não vai acontecer nada, ó. B3, B0 não, B3, né? Olha lá, não acontece nada. Se não tivesse esse N0 aqui, se eu por acaso sem querer eu decidisse apertar as B3, a cabine ia continuar subindo. Então não, né? Então é agora apertando o B0, ó, que é o M-Down, né? Para ele descer. Então ele não está no térreo, que é a mesma coisa aqui, né? Que se tiver no térreo e apertar B0, ele poderia descer. Então tá aqui evitando isso. Como a porta está fechada, se eu apertar B0, ele desce. Tá lá. Então, a mesma lógica que eu expliquei aqui, ó, se repete para os outros andares. Você pode ver que está tudo em paralelo, ó, B2, B1, N2, M2, N1, M1. No caso da descida, como a possibilidade é só uma, né? Ele, independente de ele estiver no nível 1, nível 2 ou nível 3, ele vai descer. Então aqui a opção é uma só, né? Apertou B0 em qualquer dos andares, ele vai descer. E como eu falei, vamos supor que você estivesse no nível 3, tivesse que ir para o nível 2 para o nível 1. Aí não, aí teria mais linhas de comandos aqui, né? Para fazer o motor descer. Que é o caso do motor do elevador comercial. Então por isso que aqui na hora do motor descer, você só tem uma opção, né? Porque em qualquer andar que ele tiver, ele vai ter que ir para o térreo. Beleza? E aí aqui nos circuitos lógicos de memória, cada botão, né, só vai ser acionado, vai estar acionando a sua variável de memória respectiva, e estando no térreo, né? Isso que eu quis dizer aqui. Porque vai supor que lá no meio do caminho o cara aperta B3, aí poderia, vamos supor que ele tá indo para o nível 2. Aí chega o cara, o rapazinho o cientista do laboratório do 3 e aperta o B3. E aí acionaria M3, não pode. Só vai acionar M3 na hora que o elevador voltar para o nível e ele para o térreo, para o pavimento, né, de acesso para ele entrar na cabine. Então por isso que isso aqui estou justificando esses N0 aqui, ó. Então aqui é para cada uma das botoeiras. Então igual eu falei também, quem vai desligar, né, a memória respectiva a cada andar é o contador aqui, ó. Então, né, aqui é redundante, tá, pessoal? Uma variável de memória para o B0, não teria necessidade. Mas eu deixei ele aqui, porque senão se eu tirasse ele aqui, aí eu ia ter que subir com a lógica aqui da memória de abertura da porta. Então, melhor deixei aqui. Vai ver que também vai ajudar na implementação aí né, dos outros códigos, né, que eu falei aqui para a questão da porta descer automaticamente, assim que o cientista deixa acessa, né, seu laboratório, a porta fecha e ela volta sozinha. Então, por enquanto, fiz manual. Então, você pode ver que aqui também, ó, né, aqui repete M-Down, M3, M-Up, M3, aciona o temporizador, né, que vai do pavimento até o nível 3 e volta. Aqui embaixo, o temporizador relacionado ao laboratório, né, do nível 2. Então tá aqui, né, o motor subindo, descendo, subindo, tendo sido chamado, né, para o BT. Então isso aqui também restringe, né, o acesso de cada cientista ao seu respectivo laboratório. Aciona aqui 3 segundos. E aqui, se for para o laboratório do nível 1, né, subindo ou descendo, tendo sido chamado, né, tendo sido apertado o B1, vai acionar esse temporizador aqui. Então, a ideia é essa. Então, cada um aí, qual que é a ideia? Cada um teria o seu controle separado, com o seu botão, né, respectivo do seu pavimento. Porque se você coloca isso aqui, vou dizer aqui perto do acesso à cabine, né, do elevador, o cara poderia querer acionar um laboratório que não é da competência dele, né? Aí, então, por isso que cada um, e também é uma questão de segurança, cada um com seu controlezinho, com o botão respectivo do seu laboratório, né, do nível do seu laboratório, e para fechar a porta.
A princípio, né? Porque depois eu vou fazer o fechamento da porta e a descida para o térreo, eu vou fazer isso automático. Beleza. E, né, o que vai fazer a porta fechar é o fim, é o fim de curso de porta aberta. Na hora que a porta estiver fechando, que vai parar o motor, né? Para não forçar ele, né? Assim que a porta estiver completamente fechada, é os sensores, né? Aqui, fim de curso de porta aberta, fim de curso de porta fechada. E aqui a questão do contador, a mesma coisa, ó, a mesma lógica que serve para o B3 vai servir para o B2 e para o B1, né? Já que a lógica é a mesma. Ele está indo do N0 para o N3, voltando para o N0. Ele está indo do N0 para o N2, voltando para o N0. Ele está indo do N0 para o N1, voltando para o N0. Então a lógica vai se repetindo, né? Pode ver que vocês podem ver que está paralelo, paralelo. Aí aqui na verdade separado, né? Porque aí é de cada os circuitos lógicos de acionamento das memórias, os respectivos botões. Aqui também é tudo em paralelo, fazendo a mesma coisa, né? Acionando a abertura da porta, memória de abertura da porta. Isso aqui vale para todas as situações, né? A porta aberta, ela para de abrir na hora que ela está completamente aberta e o sensor de fim de curso de porta aberta é acionado. O que faz a porta fechar? É o botão, né? Que no caso, igual eu falei, vou fazer automático, mas por enquanto deixei manual. Então cada cientista também teria um botão desse aqui no seu controle, ou seja, o cientista teria o botão B0 para mandar o elevador de novo para o térreo, teria o botão do seu respectivo laboratório, né, do nível de seu laboratório, e o botão de fechar a porta. Então cada controlezinho teria três botões, né, B0, B3, BOCD, B0, B1, BOCD e B0, B2, BOCD. Então, né, fazendo a fechamento da porta e a descida dela para o térreo automático, eu já elimino aqui o botão BOCD e o B0, né? Mas por enquanto vamos deixar isso manual. Vamos com calma. Esse seria o funcionamento básico. Então tá aqui, né? Então ambas para resetar o contador, né? Exatamente quando você for fazer a chamada. É lógico que é lógico que quando a gente vai fazer simular a primeira vez, né, pessoal? O contador já está zerado. Então ele então ele não vai, você não vai precisar de resetar ele, porque já está zerado. É lógico que na hora que ele volta e desce, aí que já conta 2. Só que vocês estão vendo que está contando 1 aqui. Era para estar contando 2 ou não? Deixa eu ver. Porque ele já voltou. Então, deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Era para ele já ter contado 2 aqui, porque na hora que eu apertasse para chamar em outro andar, ele zerava. E aí, pelo jeito aqui, parece que na hora que eu apertar um dos botões, ele vai contar 2. Então, deixa eu fazer a simulação de novo. E qualquer coisa, isso aí eu corrijo para a parte 2. Então, modo edição, modo simulação. Então, play aqui. Aí, vocês podem ver que o N0 aqui não está acionado. Vou botar o início aqui, o play. Aí na hora que deu o play aqui, no caso que agora ele acionou. Então, nem sempre de primeira vai acionar, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado aí, ver qual, tá ciente de quais são os sensores, ou seja lá o que for, né, que tem que estar acionado no início do processo. Então, vamos lá, vamos apertar B3. Vamos apertar B2 agora. Então, vocês podem ver que vai acionar aqui, ó, acionou o contador de 3 segundos. Então, ele vai lá, ele vai passar, aí depois que ele passou, ó, aí ele só vai abrir quando ele exatamente chegar no nível 2. Beleza, aí agora tem que fechar a porta. E é assim que ele chegar, apertar o B0. Assim que ele chegar lá embaixo, vai ter que contar 2 aqui, ó. Engraçado que na hora que a gente simulou a primeira vez, permaneceu 1 na hora que ele desceu. Não, agora contou. Às vezes dá uns bugs, tá, pessoal? Aí contou, ó. Então aí agora na hora que for chamado em outro andar, então fechou, apertou o BOCD para a porta fechar. Então o contador vai ter que zerar.
Aqui, ó, a variável M2 já foi resetada, já está desacionada, mas agora tem que contar, resetar o contador para começar um novo ciclo, vamos dizer assim, né? Porque na verdade é como se fosse o ciclo se repete, né? Independente para qual andar que ele vai. O elevador sempre sobe até um certo nível e volta. Ele nunca vai transitar entre dois níveis, né? Tirando o pavimento térreo. Então vou apertar aqui agora o B1. Aí tá vendo que ele está acionando aqui, ó, esse contador aqui, ó. Então já acionou, então logo logo ele já... Beleza, aí agora... Aí eu vou fazer aqui, ó, se eu apertar B0, isso eu não tinha feito, ó. O elevador não desce, ó, porque a porta está aberta. Então é justamente o quê? Que o sensor aqui finge curso de porta fechada, ele não está acionado. Então ele não faz, a porta não desce. Então eu tenho que fechar a porta primeiro. E apertar o B0. Eu tô vendo aqui que o motorzinho aqui não tá tendo animação na hora que a porta começa a abrir, olha lá, não tem a setinha girando aqui não, igual tem nesse. Mas tudo bem. Então aí, agora também deu beleza, ó. Então é isso, pessoal. Fica aí mais esse ladder aí. Agora que eu tô animado, que já tá tendo, já tá tendo propaganda nos meus vídeos. Então, tô esperançoso de que um dia eu vou viver de YouTube. E aí, eu tenho muito sistema aqui para automatizar, porque eu penei na matéria de automação para formar, já falei isso em algumas aulas passadas. E aí, o que eu mais tenho aqui é sistema para automatizar. E também imaginação não falta, igual esse aqui do elevador, né? Eu já tinha feito comercial, falei, vou fazer um aqui, um elevador que é mais restrito, né? Seja de uma base militar ou de um laboratório, né? Um prédio de laboratório de pesquisa, uma empresa de pesquisa científica. Porque também no trabalho final lá de automação, a minha ideia foi essa. Eu fiz a senha de acesso usando código ladder para uma sala de lançamento de ogiva nuclear. Olha para você ver, imagina, tudo foi inspirado no Agents of S.H.I.E.L.D. Inclusive, eu podia sair mais uma série do Agents of S.H.I.E.L.D., gostava. Então é isso. Então, usando a imaginação aí, dá para criar muitos sistemas de automação. E aí eu vou usar muito PC-Simo. Eu já descobri também o tal do Factory.io, que tem as interfaces em 3D, muito legal também. E aí, aí vou usar o software, pode ser o TIA Portal, né, que é o da Siemens, ou o mais levezinho, que é o Logosoft, que é da Siemens também. Ambos fazem a comunicação. Eu vou até ver depois na hora que eu baixar o Factory.io se o CAD-Sim também faz comunicação com o Factory.io. Aí eu continuo usando o CAD-Sim. Beleza? Então tá aí. Só fechar a porta aqui, né? E aí essa primeira parte tá finalizada. Então, qual vai ser a ideia da segunda parte? Automatizar, né, o fechamento da porta para ele retornar para o térreo, para poder outro cientista ter acesso. E a questão aqui, né, o que vai abrir a porta para o cientista acessar vai ser a senha dele, ele digitar a senha correta e aí a porta abre. Ou seja, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o código da senha, eu vou fazer até em outro arquivo. Aí eu vou ver se eu consigo manter dois arquivos do CAD de cima aberto e os dois manter comunicação com a interface aqui. Aí vai ser legal. E aí, em vez aqui de ter o BOCD para abrir a porta, né, vai ser uma bobina que vai ser acionada depois que, caso o cientista digitou a senha dele correta. E aí eu vou fazer lá, aí na própria senha também de segurança, eu já tenho ele pronto, eu fiz ele no clique 02 da VEG, né, que eu falei que foi até o trabalho meu de final de automação. Só que eu vou fazer ele aqui no AutoCAD, no CAD-Simo, né, para fazer aqui com a interface aqui do elevador. E aí tem aqui a questão, se tipo assim, o cara, vou falar, só dar uma adiantada aqui. Ele tá lá a sequência dele. Aí eu vou fazer simplificar também, pessoal. Eu vou colocar só 5 dígitos e uma senha eu vou botar acho que 5 botões no teclado e uma senha de 3 dígitos. Para simplificar. Porque quanto mais, né, fazer o teclado com 9 dígitos sei lá, senha de 4 ou 5, né, de 4 ou 5
um teclado com 9 botões e a senha com 4 ou 5 dígitos, vai aumentando o número de restrições que você tem que fazer, né? E aí o código vai ficando mais complexo. Porque, por exemplo, você tá lá digitando a senha. Caso você digitou lá o primeiro dígito certo, apertou o botão certo lá e, né, gerou o primeiro dígito. Aí vamos supor que você está lá no terceiro, já digitou o primeiro certinho, o segundo certinho, você erra no terceiro. Aí, por questão de segurança, o que vai acontecer? Vai ter que zerar tudo, ou seja, ele vai ter que digitar a senha toda de novo, a sequência toda, entendeu? Senão fica muito, senão a pessoa é muito fácil dela burlar, entendeu? A senha. E a questão também, se digitar a senha 2 vezes ou 3 vezes errado, aí bloqueia tudo. Isso inclusive é no cartão de banco é assim, né? Então a gente vai se inspirando aí nas coisas cotidianas da vida, nas séries, beleza? Então tá aí. Então eu vou procurar fazer os vídeos menores, ser mais pragmático na hora de explicar o lado. Ficar repetindo muito não, igual esse daqui, né? Como a lógica vai se repetir, né? Para ambos os três níveis, então precisava de eu ficar aqui explicando, né, cada um por um. Expliquei um e mostrei que, né, o resto é tudo em paralelo, salvo o circuito aqui dos acionamentos das memórias, né, respectivos aos botões. Então, enfim, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, até a próxima parte dessa aula. E aí, depois a próxima aula também vai ser o semáforo. Aí eu vou fazendo Logics Pro, já está pronto, e também aqui no CAD-Simo. Só que eu não vou precisar do PC-Simo não, porque eu vou usar aqui no CAD-Simo, eu vou usar o CLP. Aí no próprio CLP eu vou botar as lâmpadazinhas lá para a gente ver, né, o funcionamento do semáforo. Beleza? E aí depois também eu vou fazer uma nova aula de partida estrela-triângulo, que ok, vai ser automático, que eu acho que a primeira aula que eu fiz de estrela-triângulo, partida de motor, né, trifásico, estrela-triângulo, eu fiz acho que manual, a mudança né, de estrela para triângulo. Então aqui agora eu vou fazer temporizado, automático, e ainda colocar lá implementar mais dois códigos de segurança. Mas aí eu não vou adiantar aqui não, depois eu falo, porque a aula aqui já durou bastante. Então é isso aí, abraço a todos. E aí uma coisa também, pessoal, quem puder me ajudar aí, eu tinha que ter falado isso no início da aula. Curte aí, compartilha, divulga para mim. E quem puder me ajudar aí contribuir com Pix, seja R$ 2, 3, 4, 5, o valor que vocês puderem. Se vocês acharem que eu mereço, mas aí eu tenho que mudar, que meu Pix está meu CPF. Aí eu não vou jogar o CPF aqui na roda, né? Para alguém pegar meu CPF e fazer maldade não custa. Não vocês, né? Não falo os alunos, mas não sei, né? A intenção das pessoas. Então eu vou mudar meu Pix pro meu e-mail. Beleza? Então é isso aí. Abraço.